Começando a aula sobre Inquisição moderna, hoje vamos falar sobre Portugal. Você chegou a ler o texto todo da Anita Novinsky? Eu cheguei a ler até os métodos da Inquisição. Isso, então vamos falar um pouco sobre isso, eu vou gravar, qualquer coisa e depois você também pode entrar, dar sua contribuição aí. Só lembrando, assim, o pessoal que vai pegar essa gravação, lembrando que a Inquisição moderna em Portugal e Espanha, ela é um pouco diferente da Inquisição medieval. Como eu falei na última aula, a Inquisição medieval ela é mais religiosa, procurando aí, vamos dizer assim, pelo menos conter as heresias como os cátaros, os valdenses, bogomilos e assim por diante. Já a Inquisição moderna, ela traz muito cunho político e econômico. Nós vimos isso na última aula quando falamos da Inquisição na Espanha. Essa Inquisição na Espanha, ela tinha basicamente dois braços. O primeiro braço foi acabar com os cristãos novos, que eram justamente esses convertidos do judaísmo ao cristianismo, e a burguesia cristã ficava incomodada e queria acesso aos cargos que pertenciam aos judeus. E um segundo ponto, e o principal, foi a centralização política na Espanha. Então o rei Fernando e a rainha Isabel procuraram usar a Inquisição como instrumento de centralização do poder, enfrentando os inimigos. A Inquisição na Espanha, ela foi aprovada em 1478, ou seja, primeiro que de Portugal. Já em Portugal, essa Inquisição ela vai ser pela primeira vez incluída em 1540, depois que o Papa e o rei fazem uma grande negociação no sentido de que quem comandaria essa Inquisição, e essa Inquisição então ela ficou a cargo do rei, que segundo a Anita Novinsky, eu estou trabalhando aqui o texto da Anita Novinsky, que segundo o rei, segundo a Anita, o rei pagou para o Papa uma enorme fortuna, é o que ela fala, para que o rei tivesse liberdade com a Inquisição. Ela vai ser então colocada em Portugal em 1536, mas oficialmente somente em 1547 o tribunal vai ser definitivamente estabelecido em Portugal, 1547, com uma bula do Papa chamada Meditatio Cordis, quer dizer, a meditação do coração. 7 anos antes aconteceu o primeiro auto de fé. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre os métodos e vou explicar o que é esse auto de fé. A Anita, ela lembra que a Inquisição ela foi colocada em Portugal, em Lisboa, Coimbra, Évora, Tomar, Lamego e Porto. Só que Lamego, Tomar e Porto, segundo essa pesquisadora, esses tribunais foram abolidos por causa de corrupção na administração. Um dado interessante é lembrar que a Inquisição é muito cara. Depois, quando a gente fala de Brasil, por exemplo, o Brasil não teve Inquisição, mas teve visitas de inquisitores. Não foi estabelecido no Brasil, por exemplo, tribunais, mas teve 3 visitas de inquisidores portugueses, e as pessoas que morriam pela Inquisição, que eram brasileiros, eram levados para Lisboa para serem julgados lá em Lisboa, tá bom? Para mostrar que a Inquisição não era barata, porque você tem aí os funcionários da Inquisição e esse processo era caro. Um historiador chamado Oliveira Marques, ele chega a dizer que a Inquisição em Portugal, ela não teve motivação religiosa, e a única motivação dela foi a vontade, a questão de poder e dinheiro, tá? A busca por poder e dinheiro, essa é a visão do Oliveira Marques. Para lembrar um pouco essa característica, ou características da Inquisição portuguesa e também espanhola. Em Portugal, mais do que a Espanha, o rei tinha total controle sobre o Tribunal do Santo Ofício, devido a essa negociata que foi feita com o Papa. E assim como na Espanha, em Portugal, o tribunal foi uma arma em direção à centralização e à eliminação dos inimigos políticos. A Anita, ela faz vários casos em Portugal e também na Espanha de pessoas que foram acusadas simplesmente por causa de inimizades com alguém da realeza, alguém do clero ou mesmo aí da nobreza. Então muitas pessoas perderam a vida nem por questões religiosas,
Embora, aqui é importante, tem que ter uma atribuição religiosa, senão não é Inquisição. Então você cria fatos para aqueles inimigos políticos irem para o julgamento, tá? E qual foi foram as principais consequências da Inquisição em Portugal? Falamos isso na última aula e aqui nós apenas referendamos. Foi o êxodo de pessoas, de judeus principalmente, e de capitais. Nós sabemos que os judeus eles foram, vamos dizer assim, sofreram o exílio para vários lugares do mundo, para outros lugares da Europa, como Holanda, falamos aí da Holanda na última aula, mas também para a América Latina principalmente. Na América Latina, os judeus vieram principalmente para o Brasil e para o Peru, na região de Lima. Por falar em Peru, o Peru tinha um tribunal, tá? Eu conheci um tribunal, inclusive, em Cusco, na minha visita que eu fiz a Cusco. Lá tem logicamente que apenas hoje pertence aí ao patrimônio arqueológico do Peru, uma sala de um tribunal da Inquisição na cidade de Cusco, no Peru. Então o Peru também teve, Lima, Cusco, tiveram tribunais. O Brasil não, como eu falei, o Brasil teve apenas visitas por serem muito caras aí a instituição de um tribunal. Então, é interessante que ao tentar combater os judeus levaram para esses lugares, segundo a Anitta, os seus costumes, a sua língua, a sua maneira de ser para todos os lugares do mundo, né? Isso é um ponto importante também. A Anitta também lembra que os judeus que foram para a Holanda, depois eles serão perseguidos, né? Os descendentes serão perseguidos aí pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Então, para lembrar que a perseguição desses judeus ela é antiga e continuou sendo até a Segunda Guerra Mundial. Uma outra questão importante em Portugal é que o tribunal português ele esteve completamente vinculado ao Estado, mais do que a igreja. A igreja não tinha acesso ao tribunal da Inquisição, estava totalmente na mão do Estado, segundo aí a Anitta, essa pesquisadora. Outra coisa que a Anitta vai lembrar é que o Tribunal da Inquisição Português ele estava a serviço de 3 grupos, né, principais: a coroa portuguesa, a nobreza e o clero, o que mantinha um pouco ainda esse regime medieval em Portugal, porque esses 3 grupos, coroa, nobreza e clero, eram os 3 grandes grupos que representavam também o pensamento medieval. Então a Inquisição, de certa forma, manteve essa visão medieval através da Inquisição, o que atrapalhou o desenvolvimento de um capitalismo comercial em Portugal, mas principalmente um capitalismo industrial, né? Nós lembramos isso na última aula para vocês. No século XVI e XVII, quando a gente falava de cristãos novos, era a mesma coisa que falar de homens de negócio. Então, sinônimo, viraram palavras sinônimas, tanto a questão de cristãos novos como também homens de negócio. Embora a Anitta vai lembrar aí no textinho dela, no livro que eu postei para vocês, esse livro, estou usando a Anitta porque já tinha postado o livro para vocês, a Anitta vai dizer que muitos cristãos novos não eram ricos, eram, né, pessoas até pobres, que tinham pequenos comércios, mas não eram ricos, embora outros fossem de fato os ricos e que comandaram o capitalismo comercial na Europa por muito tempo. Então a Inquisição portuguesa ela está principalmente atrás desses homens de negócio, chamados aí os cristãos novos. Quem são os cristãos novos? Para quem não lembra, são os judeus convertidos ao cristianismo. E aqui a realeza portuguesa ela é ambígua, porque ao mesmo tempo que ela precisa dessa burguesia, ela persegue essa burguesia. Então, ora ela se faz valer dessa burguesia, ora ela persegue essa burguesia. E aí, então, ela vai tolher a liberdade de ação dessa burguesia, segundo Anitta Novinsky. A Inquisição ela vai acabar com muitas empresas em Portugal e vai perder importantes homens de negócio. Por isso que Portugal não consegue aí fazer essa passagem do capitalismo comercial e marítimo, né, para um capitalismo industrial como fez a Inglaterra, a Holanda e outros lugares do norte da Europa. Essa Inquisição teve um período que ela foi interrompida porque muitas arbitrariedades chegaram até Roma. Por exemplo, em 1673, 2 freiras foram queimadas de forma inocente, gerando um grande escândalo em Roma e criando também um título de que a Inquisição portuguesa ela era desumana
e também bastante corrupta. E até um texto de um notário era um escrivão, até um texto de um escrivão da Inquisição, que chamado de Notícias Recônditas, né? Recôndita quer dizer escondidas, vai dizer então que vai mostrar as injustiças e também os crimes cometidos pela Inquisição de Portugal. E também revelou também os métodos. Um outro que ajuda a denunciar também essa Inquisição portuguesa, desmascarar essa Inquisição portuguesa, foi Antônio Vieira. Antônio Vieira é jesuíta, padre jesuíta, que viveu no Brasil por muito tempo. Ele vai mostrar também que essa Inquisição ela foi bastante corrupta, e com isso faz com que o Papa Clemente VII, entre 1674 e 1681, interrompa o funcionamento da Inquisição em Portugal. Então, de 1674 a 1681, essa Inquisição ela é interrompida em Portugal. Como é que essa Inquisição ela retorna depois? Ela retorna porque o príncipe chamado Dom Pedro, não é o nosso Dom Pedro, tá? É um outro Dom Pedro, lá é chamado Dom Pedro I, o nosso aqui é Dom Pedro IV, lá em Portugal. O Dom Pedro ele ia casar e precisava de recursos financeiros para o casamento e não se tinha. Então vai se fazer uma pressão no Papa, logicamente não com essa desculpa do casamento, senão o Papa não autorizaria, dizendo da necessidade de voltar a Inquisição a Portugal. E essa Inquisição voltou no dia 22 de agosto de 1681. Veja bem, um casamento fez com que a Inquisição retornasse a Portugal. Mas o que isso tem a ver com o casamento? Porque a Inquisição, ao confiscar os bens de pessoas, então a Inquisição conseguiria formar um caixa para esse casamento. Lembrando que pela lei portuguesa, os recursos da Inquisição, eles são tanto para a coroa como também para o Tribunal da Inquisição. Ele é repartido para a coroa e para a manutenção do tribunal, embora o tribunal sempre alegava que necessitava de dinheiro e controlava boa parte desse recurso financeiro. Em Portugal, o inquisidor e o rei geralmente era a mesma pessoa, tá? Então o rei era o próprio inquisidor em Portugal. Heresia religiosa e heresia política em Portugal sempre caminharam juntas. Aqui nós vamos lembrar de um homem chamado Marquês de Pombal. Marquês de Pombal, ele foi importante porque foi ele que expulsou os jesuítas do Brasil. Algumas pessoas falam que pelo iluminismo dele, ele era iluminista, e ele foi um dos que combateram a Inquisição. Não é verdade. A Anitta lembra que muitas vezes ele usou até o braço da Inquisição. Vou dar um exemplo, deixa eu ver se eu recordo o nome. Teve um homem aqui que morava no Brasil, era um religioso, que ele criticou o governo do Pombal, e diz que o terremoto que aconteceu em Portugal, teve um grande terremoto no século XVIII, que ele acusou que Deus estava castigando Portugal por causa do Pombal. O Pombal vai levar ele e vai queimar lá em Portugal. Então Portugal, muitas vezes, ele vai usar desse recurso. Fugiu o nome desse santo, até um amigo meu trabalhou com ele, esse santo lá em Roma, uma tese, né, sobre ele. Então o Pombal usou sim da Inquisição, nomeou parentes para a Inquisição e tudo mais. Mas o Pombal, ele vai acabar com aquele estatuto do sangue, permitindo que filhos e netos de cristãos novos pudessem ascender a cargos públicos, o que era proibido. Eu mostrei isso para vocês na última aula. Uma outra coisa também que funcionou, que foi perseguido no período pós-pombalino, foi a maçonaria. A maçonaria também foi bastante perseguida, inclusive no Brasil, tá? Então, quais eram os delitos principais da Inquisição portuguesa? Feitiçaria, bruxaria, e aqui não é apenas conhecimento de ervas, como era na Idade Média. O dito mal olhado, casamentos que eram desfeitos e bruxas e mulheres eram acusadas disso, né? Então era acusado de feitiçaria, bruxaria, bigamia, que é ter casamento duplo, solicitação. O que é solicitação? É quando um padre atende uma mulher no confessionário ou um outro homem e exige deles, né, favores sexuais. Chama-se solicitação. Tem aí na internet, inclusive, uma monografia muito bacaninha sobre solicitação, feita em Minas Gerais, os casos de solicitação. Lobisomens, vampiros. Hã? Lobisomens, vampiros, né, também. Aham. Outra coisa, sodomia, que é a prática da homossexualidade, ela também pegou pela Inquisição. Blasfêmia, desacato, faltoria. O que é faltoria?
Faltoria é muito simples, é quando alguém, de alguma forma, ele tende a favorecer pessoas que foram pegas pela Inquisição, ajudando na fuga. Isso é chamado de faltoria. Luteranismo, muçulmanismo, a gente sabe, jansenismo. O que é jansenismo? Jansenismo foi uma heresia que foi praticada principalmente na França, em que não havia piedade para as pessoas, no sentido assim, a graça, né? As pessoas, só havia graça em relação a Deus, e o ser humano não era um nada diante de Deus. Então pessoas que pensavam assim eram colocados no crismo, na heresia de jansenismo. O nome vem de Jansen. Foi uma heresia bastante... E quando que começa a ser usada a palavra blasfêmia? Da onde vem essa terminologia? Blasfêmia ela já existe na igreja desde o mundo antigo. Blasfemar no sentido de falar algo contrário àquilo que é da igreja, né? Isso já existe desde o mundo antigo. Não é desse período, não. Racionalismo está ligado principalmente ao iluminismo, tá? Libertinos, questão sexual. Deístas é uma prática muito comum na França também, de novo o iluminismo, em que se acreditava que Deus criou o mundo, mas abandonou o mundo. É como se fosse um relógio. Deus deu uma corda no relógio e o mundo funciona agora sem intervenção divina. Isso eram os deístas. Muitos filósofos franceses foram deístas e foram perseguidos por deísmo, tá? Então, deísmo, Deus não intervém na humanidade mais. Ele é um grande relojoeiro, até a maçonaria usa bastante esse termo também, um grande relojoeiro, que... Arquiteto, né? O grande arquiteto. Grande arquiteto, exatamente, grande arquiteto do universo, deu a corda nesse relógio, esse relógio funciona por conta própria, Deus não intervém mais. De novo, boa parte dos iluministas eram deístas. E os que acreditam na intervenção de Deus na humanidade? Chama-se teístas, tá? Só para diferenciar. Uma outra coisa também, o Concílio de Latrão de 1517, quando Lutero começa as suas ideias, o Concílio de Latrão começa a dizer que os livros que fossem publicados deveriam passar por um censo do bispo local. Com isso está começando aí o famoso índex, tá? A partir de 1540, todos os donos de livraria ou que publicassem livro deveriam, antes de imprimir o livro, mostrar para a autoridade local, que eram os censores da Inquisição, para ver se aqueles livros estavam de acordo com as normas da igreja. Aí a Anitta fala de livros que foram completamente reformados, páginas rasgadas, né? Nos próprios barcos existiam os visitadores das naus, para poder ver se tinha livros estrangeiros que entrassem no Brasil. O medo de ideias novas, Portugal, medo de ideias novas. O primeiro índex de Roma foi de 1543 e em 1547, 4 anos depois, já saiu uma lista de livros portugueses proibidos. A Anitta, ela dá um exemplo de um lugar que, numa lista de livros portugueses, que quase 500 livros já estavam proibidos em Portugal. 3 censuras passavam o livro. A primeira censura era pela Inquisição, os censores da Inquisição, depois pelo ordinário, que era o bispo local, e também pelo rei, através do desembargo do Paço, também fazia fiscalização desses livros. A ideia era criar, então, um controle total no pensamento. E a Anitta fala que a consequência disso foi um povo acrítico, né? O português nasceu como um povo acrítico, porque poucos livros entravam. Embora livros entrassem na clandestinidade dentro de Portugal. E aí sim, vem os métodos da Inquisição. O primeiro método era justamente a existência de um regime interno. A Inquisição não é um tribunal solto, ela tem o seu regime. É um tribunal de exceção, sim, é um tribunal de exceção, mas tem regras. Todo tribunal de exceção tem que ter regra, senão ele não desmascara a sua intencionalidade. Tinha leis, jurisprudências, ordens, prazos, né? Tudo isso estava no tribunal da Inquisição. E aí quem leu, como o Rafael leu o livrinho da Anitta, aí mostra aí 2 tipos de crime, um contra a fé e um contra os costumes. Fé, já falamos aqui, judaísmo, protestantismo, luteranismo, deísmo, libertinismo, né? Molinismo. O que é molinismo? Também é uma corrente herética ligada à questão da graça, tá?
Mesma questão, muito parecido com o jansenismo. Maometismo de Maomé, blasfêmias, desacatos, críticas aos dogmas. Enquanto a questão moral é a bigamia, sodomia, feitiçaria, etc. Crimes contra a fé, diz Anitta, eram mais graves, geralmente levando até a fogueira, enquanto o crime contra os costumes raramente levava à fogueira, mas os bens eram confiscados em ambos os casos. Uma outra coisa importante, que a Inquisição sempre partia da denúncia, e essa denúncia era anônima, falamos isso na primeira aula para vocês. Qualquer pessoa podia denunciar, até crianças podiam denunciar, mesmo com cartas anônimas. Bastava eu ouvir falar, diz Anitta, ouvir dizer, já era caso de investigação. E aí um funcionário da Inquisição, acompanhado do juiz, ia até a casa do réu, prendia o réu, lacrava a casa e ninguém entrava naquela casa mais a não ser funcionários da Inquisição para poder investigar. Muitas casas, segundo a Anitta, também foram queimadas como memória de que ali morou um herege, né? Derrubadas essas casas. A família sofria daquele réu porque ela era jogada na rua e poucas pessoas queriam ajudar essa família porque podia ser identificado como um faltor. Eu falei da faltoria, que eram pessoas que ajudavam os réus. Os descendentes desse acusado, eles eram então também considerados infames por muitas gerações e muitas vezes era também proibido de participar da sociedade. Então era muito triste. Se não morria pela Inquisição, morria muitas vezes de fome. Quem denunciava ficava em segredo, falei isso na última aula, o segredo era a máquina que regia essa Inquisição. Não se informava para aquele que estava sendo preso por que estava sendo preso. A Inquisição criava um advogado falso para poder ser o advogado de defesa, mas esse advogado nem acesso ao processo ele tinha, era apenas para dizer que o réu tinha uma defesa. O réu, para se livrar diretamente da Inquisição, tinha que se confessar culpado, e se não confessasse, aí sim ele era considerado um diminuto, e aí passava então por aquele processo que nós falamos na última aula, pela questão da tortura. Como a Inquisição já tinha nomes daquelas pessoas que estavam ligados aí ao réu, o réu tinha que falar o nome de todas elas, senão a tortura aumentava. E aí, diante de sofrimento, o réu começava a falar nomes aleatórios, muitas pessoas inocentes, depois arrependia, voltava atrás, dizia que aquilo não era verdade, de novo vinha a tortura, ele aumentava o nome, quer dizer, virava uma loucura na cabeça do réu diante de tanta tortura. Aqui a Anitta fala que o grande lema da Inquisição é crer ou morre, né? Muitos enlouqueceram nas prisões, outros se mataram, suicídio, porque não aguentava a tortura. E diante de uma confissão incompleta, de novo, novas torturas eram aplicadas. E aqui ela cita pelo menos 4 tipos de torturas modernas. Uma era você talhar a planta do pé do réu, passar manteiga e vir com vela por baixo, né? Para poder a pessoa sentir o pé cozinhando ou queimando. Uma outra tortura era o potro, que era aquelas camas com ripas que você apertava os tornozelos e os braços das pessoas, né? Cortava a carne. E uma outra chamada aí de polé, que era você amarrar a pessoa no teto e soltar. Ela não bate no chão, mas ela quase bate. Isso vai criando uma tortura psicológica. Eram as principais. Na Espanha ela cita também a garucha. Garucha era aquele método de sufocar a pessoa jogando água na garganta com pano. A pessoa não conseguia respirar. Era chamado o tormento das torturas, né? Tormento da água. Uma outra coisa que a Anitta fala, que durante 15 dias, antecedendo o auto de fé é onde se anunciava a punição. Então 15 dias antes não se fazia tortura para não aparecer as marcas. O médico também ele avaliava o quanto a pessoa suportava de tortura. O réu tinha que assinar 2 termos. O primeiro termo, que ele reconhecia que as torturas era culpa dele, que não tinha revelado a culpa dele. E a outra é um termo de segredo, que caso ele saísse da prisão, ele não podia dizer o que acontecia ali dentro, porque se ele afirmasse o que acontecia ali dentro, ele seria pego e preso novamente. Os contumazes, que eram aqueles que não que preferia dizer que era herege do que dizer
que eram culpados, esses aí, né, o que se recusavam a se confessar culpados, esses iam para a fogueira, e os relapsos também. Relapsos, o que são relapsos? Relapsos são aqueles que cometeram uma vez, pediram desculpa e voltaram a cometer novamente. Esses iam para a fogueira. Eram esses dois casos, basicamente. Se o réu, depois que já foi finalizado o processo, que ele foi penalizado com a fogueira, se ele pedisse desculpa, não voltaria atrás, a fogueira ia acontecer, mas ele poderia morrer pela lei de Cristo. O que é a lei de Cristo? A lei de Cristo é que ele seria estrangulado antes da fogueira. A gente acha absurdo, mas de qualquer forma era menos doloroso, vamos dizer assim, ser estrangulado do que morrer vivo, né, na fogueira. E aqueles que não aceitavam, né, pedir desculpa, esses morriam na lei de Moisés. Olha aqui o judaísmo, né? Lei de Moisés quer dizer morrer diretamente queimado na fogueira. Os que conseguiam fugir, eles eram queimados em efígie. Efígie era um boneco de pano que se fazia para dizer que aquela alma daquela pessoa estava sendo salva. A Anitta, no finalzinho do livro dela, ela fala que a Inquisição matou mais por efígie, que cerca de todos os acusados não chega a 2% o caso de pessoas que foram queimadas. Por quê? Porque para a Inquisição era melhor a pessoa viva do que morta. Ela presa ou ela andando com aquela roupa colorida chamada San Benito, era muito mais interessante para ela, porque aquelas pessoas davam exemplo do que não fazer, né? do crime que não deveriam cair. Então a Inquisição preferia as pessoas vivas do que mortas. A morte não era muito usada, né? Como eu falei para vocês. A outra coisa, no caso de morte, a Anitta fala que a pessoa era avisada um dia antes para que ela pudesse fazer a sua confissão e preparar sua alma para a morte. Os condenados ao judaísmo, geralmente eles ficavam presos, isso em Portugal, tá? E usava esse hábito de cor. No início foi preta, mas depois amarelada, chamado San Benito, com chapéu. Vou mostrar a foto daqui a pouco para vocês desse San Benito. Ou ficavam presos, ou ficavam morando em aldeias próximas, devendo participar aí ou apresentar-se ao tribunal de vez em quando. É mais ou menos o que nós chamamos hoje de aquelas pessoas que estão presas e depois elas saem, mas tem que dormir na prisão ou tem que se apresentar também à prisão. Isso, algumas pessoas faziam isso. Depois de morta, a roupa dessas pessoas, o San Benito era levado às igrejas, os visitadores até cobravam isso, com o nome das famílias, para dizer que as famílias não conseguiram educar aquela pessoa de forma adequada, tá? Na Espanha, principalmente na época do rei Felipe, a Espanha começou também a mandar os acusados da Inquisição para as galés. Ficava de 3 a 5 anos nas galés. Interessante que as galés, porque o rei não precisava pagar mão de obra, e essas pessoas acabavam morrendo na galé porque o serviço era muito duro, tá? E outro crime comum também era a flagelação na rua, as pessoas eram chicoteadas, ou se não, presas e levava até 20 chibatadas, era o máximo que a Inquisição permitia, embora a Anitta fala de casos em que pessoas levaram até 100 chibatadas. Depois eu vou mostrar para vocês, tá? Isso eu mandei para vocês no WhatsApp. No finalzinho tem duas roupas de San Benito, geralmente elas têm a cruz de Santo André, que é essa cruz vermelha cruzada, tá? Esse San Benito. Eu vou abrir aqui, a aula acaba aqui, agora eu vou conversar um pouco com o Rafael, que foi o único que entrou para essa aula, porque a aula está fora do dia, né? Mas está gravado e vai para vocês. Um abraço, fiquem com Deus. Vou falar agora com o Rafael.